Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, na nossa aula de matemática, nós vamos aprender como organizar dados de pesquisa. Então, no nosso livro, na página 126. Como organizar dados de pesquisa? 1. A nutricionista Carla fez uma pesquisa com algumas crianças a fim de descobrir se elas possuem uma alimentação saudável, que envolve comer alimentos naturais, como frutas, verduras e legumes. Carla selecionou 10 crianças e verificou no período de uma semana quantas refeições saudáveis elas tiveram, considerando as refeições feitas no almoço e no jantar. Os dados foram organizados na seguinte tabela. Então, olha lá, nós temos a tabela que marca a quantidade de refeições saudável da Aline, da Bianca, do Diego, do Flávio, do Mário, Noeli, Paulo, Raíssa e Túlio. Na primeira linha, nós temos o almoço e na segunda linha, nós temos o jantar de cada criança. De acordo com essa tabela, vocês vão analisar os dados e responder. A. Qual criança fez mais refeições saudáveis nessas semanas da pesquisa? Quantas foram as refeições? Então, vocês irão comparar as refeições das crianças e verificar qual foi a criança que fez mais refeições saudáveis e quantas foram essas refeições. Vocês vão ter que fazer o almoço e a janta, tá? O total. Qual das crianças teve a menor quantidade de refeições saudáveis nesse período? Quantas foram? Mesma coisa, vocês irão comparar as refeições das crianças e ver qual teve a menor quantidade de refeição saudável. C. De acordo com a tabela, complete o gráfico de barras duplas, pintando as barras com que as quantidades de refeições saudáveis no almoço e no jantar de cada criança. Então, olha lá, a Aline, ela teve 5 refeições saudáveis no almoço e 7 no jantar. Então, olha, já tá pintado, né? 5 de azul, que é o almoço, e 7 de laranja, que é o jantar, né? A Bianca, quantas refeições ela teve no jantar? Olha lá, no almoço já tá pintado, né? E no jantar. No Diego, ele teve 6 refeições no almoço e 4 refeições no jantar. O Flávio, dá uma olhadinha lá no gráfico, ele teve 5 no almoço e 6 no jantar. Então, vocês vão completar aí que está faltando as refeições do Flávio, tá? Está faltando uma refeição da Bianca, vocês vão pintar aqui, está faltando. A do Flávio, da Noeli também está faltando e da Raíssa. Então, vocês irão olhar na tabela para poder pintar os quadradinhos de acordo com as refeições saudáveis que eles fizeram, tá? Depois disso, responda a questão D. Você costuma fazer refeições saudáveis? Qual é a importância de fazer esse tipo de refeição? Aí vocês vão me contar se vocês comem comida saudáveis ou se vocês gostam mais de comer comida que não são tão saudáveis assim, né? Questão 2. Durante todo o ano, há produção de frutas no Brasil, mas a colheita delas é feita em determinados meses. Veja o quadro abaixo com os meses de colheitas de algumas frutas. Então, aí nesse quadro, a gente tem as frutas na primeira linha, né? Abacate, ameixa, caqui, nectarina, pera e tangerina. E na outra coluna ao lado, nós temos os meses do ano. Cada lugar que tem um xizinho quer dizer que naquele mês é colhido aquela fruta. Por exemplo, em janeiro, a gente colhe abacate, ameixa e pera, né? Questão A. Com os dados fornecidos no quadro acima, complete a tabela abaixo com a variedade de frutas que podem ser colhidas, ou seja, a quantidade de cada tipo de fruta colhida em cada mês. Então, olha lá, em janeiro, vocês vão lá na linha de janeiro e vão ver quantos X tem. Vocês podem observar que foram 3X,
o X no abacate, na ameixa e na pera. Então, aí são 3 variedades de fruta que nós podemos colher em janeiro. Na linha de fevereiro, vamos contar quantos X tem? 1, 2, 3, 4. Tem abacate, tem ameixa, tem caqui e tem pera. Então, vocês vão colocar o número 4 aí. E assim por diante até dezembro, tá? Qual é o mês que há menor variedade de frutas? Em quais meses há mais variedade de frutas? Certo? E a questão C nós não iremos fazer neste momento, tá bom? Uma boa aula para vocês e qualquer dúvida é só me chamar.